Queridos alunos, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta, depois dessa quarentena, depois dessas férias forçadas. Então, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso ano letivo, que foi paralisado assim, dessa forma tão abrupta. Então, é um prazer estar aqui. Eu acredito que todos vocês já deviam estar com saudade desse momento. Sei que a saudade maior é do ambiente lá da escola, da convivência com os amigos, mas assim é a vida, assim é o mundo. Nós temos que estar preparados para tudo na vida, inclusive para esses momentos. Então, quero desejar a vocês um feliz retorno. Vocês acredito que tenham descansado, tenham dormido bastante. E agora vamos lá, vamos nos superar. Nós somos inteligentes, nós somos do Patronato Souza Carvalho e nós somos uma equipe forte e iremos superar esse momento. Se Deus quiser, eu tenho fé. E para retomarmos as nossas atividades, estamos aqui hoje, vamos recapitular um assunto que nós vimos, que é o assunto acentuação gráfica, né? Eu vou aqui adiantar algumas coisas, né? Como vocês já sabem, a base da sílaba é a vogal, não existe sílaba sem vogal, cada palavra vai ter a sua sílaba tônica, que a gente chama também de acento tônico, tá? E esse acento tônico, dependendo da palavra, ela poderá receber um acento gráfico, que pode ser um acento agudo ou um acento circunflexo. Para isso, existem as regras de acentuação gráfica, né? Então, como eu já dizia, toda palavra tem acento tônico, que é aquela sílaba que você pronuncia com mais força, como, por exemplo, na palavra paralela. O acento tônico é na sílaba lé. E, dependendo da palavra, essa palavra pode também ter um acento gráfico, como na palavra maracujá. Maracujá, a sílaba tônica é a sílaba já, a última, portanto, e é uma palavra oxítona, que como termina em A, ela recebe acento gráfico, um acento agudo na sílaba já. Outras palavras, como a palavra sala, tem acento tônico na sílaba sa, é uma palavra paroxítona, e as palavras paroxítonas terminadas em A não são acentuadas, ok? Então, para a gente compreender melhor esse assunto, nós precisamos entender que existem normas, existem regras que vão justificar a existência ou não de um acento gráfico numa palavra. Só lembrando a vocês, toda palavra vai ter o seu acento tônico, que é aquela pronúncia mais forte naquela sílaba, com exceção dos monossílabos tônicos. Por exemplo, o monossílabo tônico di, mi, ti, si, eles não têm acento tônico e, consequentemente, não terão acento gráfico, ok? E aí a gente entra na primeira regra, que é a regra das palavras monossílabas tônicas, ou seja, aquelas que só tem uma vogal, só tem uma sílaba, portanto, e algumas delas que são tônicas vão receber acento gráfico. E quais são elas? Todas as monossílabas tônicas terminadas em A, em E, em O, em seguidas ou não de S, receberão acento agudo ou circunflexo, conforme a pronúncia. Se for acento tônico, se for acento aberto, é um acento agudo. Se for um som fechado, vai ser um acento circunflexo. Exemplo, a palavra ma, pá, mas e já, todas elas possuem acento agudo, desculpem, recebem acento agudo porque o seu som é aberto, tá? Já a palavra mês recebe um acento circunflexo porque o som é fechado. Então, as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, além disso, seguidas ou não de S, além dos ditongos abertos, EI, EL e OI, também seguidos ou não de S, recebem acento gráfico, ok? Prosseguindo,
temos a regra das palavras oxítonas, um pouco parecida com a dos monossílabos tônicos. E quais são as palavras oxítonas que são acentuadas? As palavras oxítonas acentuadas são aquelas que terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, ainda terminada em EM, em ENS, tá? E ainda os ditongos abertos, EI, EL e OI, também seguidos ou não de S. Só lembrando a vocês que a palavra para ser oxítona, a palavra oxítona é aquela que tem a sílaba tônica, ou seja, tem um acento tônico na última sílaba, tá? Por exemplo, a palavra vá, tá, pá. O acento tônico é na sílaba pá, a última. E por isso ela é oxítona. E como ela é uma oxítona que atende a esta regra terminada em A, ela vai receber acento gráfico. Ok? Bom, prosseguindo, continuando, nós vimos também a regra das palavras paroxítonas, um pouco mais extensa. A regra das paroxítonas são muitas terminações, né? Quando a gente estava em sala de aula, a gente colocava aquela palavra rouxinol para lembrar, eu acho que vocês estão lembrados disso, e vocês podem reprisar aí, ok? Então, assim, de uma forma resumida, quais são as paroxítonas que são acentuadas? Só lembrando que a palavra paroxítona é aquela palavra cujo acento tônico é na penúltima sílaba, ou contando do final para começo da palavra, na sílaba 2, tá? Como, por exemplo, na palavra repórter, você não diz repórter, nem diz repórter, você diz repórter. Então, se você contar do final para o começo, a sílaba ter é a primeira, a sílaba por, que é a sílaba tônica, é a segunda, e a sílaba ré é a terceira sílaba. Mas o acento tônico, e consequentemente o acento gráfico, é na sílaba por ser uma palavra paroxítona terminada em R. Então, toda palavra paroxítona terminada em R, terminada em U ou S, terminada em X, terminada em I ou IS, terminada em N ou NS, terminada em L, todas elas são acentuadas. Prosseguindo, as paroxinas também terminadas em ou uns, em PS, em ou ãos, em an ou ans, e também todas as paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, como na palavra vácuo, insônia, subúrbio e água. E uma atenção especial, os ditongos abertos EI, OI e EL, que anteriormente ao acordo ortográfico, ao novo acordo ortográfico, recebiam um acento, agora não recebe mais, com a palavra ideia, a palavra apoia, a palavra joia, a palavra colmeia, ok? Prosseguindo, temos ainda a regra das palavras proparoxítonas, que aqui a gente não perde muito tempo. Basta saber que uma palavra proparoxítona é aquela que tem um acento tônico na sílaba 3, contando do final para o começo, ou na antepenúltima sílaba. Como, por exemplo, na palavra matemática. Matemática tem 4 sílabas. Contando do final para o começo, a sílaba K é a primeira, a sílaba ti é a segunda e a sílaba ma é a terceira. Ou última, penúltima e antepenúltima sílaba. Então, matemática, o ma é a sílaba tônica, o segundo ma é a sílaba tônica, portanto, é uma palavra proparoxítona, com som aberto, recebe acento agudo. Já a palavra trânsito tem o acento tônico no tran, é um acento circunflexo devido ao som ser fechado, tá? Cuidado, porque existe a palavra transito, do verbo transitar. Transito é uma palavra paroxítona terminada em O e não vai receber acento gráfico, porque o que serve para as paroxítonas não serve para as oxítonas e vice-versa. O que serve para as oxítonas não serve para as paroxítonas. E relembrando aqui, toda proparoxítona é acentuada, independente de qualquer terminação, ok? Em seguida, nós temos ainda
é a regra dos hiatos. Quando é que a letra I e a letra U, quando formam, sendo a segunda vogal do hiato, portanto, formando um hiato com a vogal anterior, quando é que elas devem receber acento, como na palavra saída, como na palavra saúde. Temos 5 critérios, e esses 5 critérios têm que ser obedecidos para que a palavra venha a ser acentuada graficamente. Por exemplo, a palavra saúde. Saúde, o U é acentuado porque ele é a segunda vogal do hiato, ele fica sozinho na sílaba, tá? Nunca seguido de NH, ele é a sílaba tônica, e no caso de vir após um ditongo, esse acento só cai nas palavras oxítonas. As palavras paroxítonas não recebem mais esse acento. Vamos ilustrar isso. Cada um caso desse. Por que a palavra juiz não tem acento? Porque o I, embora forme vogal com o U, a vogal anterior, ele não tem acento porque ele fica acompanhado da letra S, tá? Ou da letra Z, ok? Só um minuto. Pronto, voltando aqui. O I, na palavra juiz, não tem acento, porque o I ele não fica sozinho na sílaba. Ele fica acompanhado de uma outra letra, Z. Se ele ficasse acompanhado de S, como na palavra país, ele receberia acento. Ok? Então, tem que atender todos esses critérios. Por que rainha não tem acento? Embora o I seja a segunda vogal do hiato, embora o I esteja sozinho na sílaba, mas ele está seguido de NH. Ok? Por que a palavra piauiense não tem acento? Embora o I seja a segunda vogal do hiato, embora esteja sozinho na sílaba, embora não esteja seguido de NH, mas ele não é a sílaba tônica. Ok? Por que a palavra feiura, que antes tinha acento, agora não tem mais? Porque o U, embora forme hiato com a vogal anterior, embora esteja sozinho na sílaba, embora não esteja seguido de NH, embora seja a sílaba tônica, mas ele vem após o ditongo. O ditongo aí é na sílaba fei. E ele está numa palavra paroxítona. Se fosse uma palavra oxítona, teria acento. Como é o caso da palavra Piauí. Acompanhe comigo. Piauí. O I é a segunda vogal do hiato. O I está sozinho na sílaba. O I não está seguido de NH. O I é a sílaba tônica. O I vem depois de um ditongo, mas está numa palavra oxítona. Ok? Aí temos a regra dos verbos ter e vir, ler, dar, ver e crer. Lembram que a gente orientou para que vocês formassem 2 frases com esses verbos? Nós formamos a primeira frase, leda, ver e crer, igual São Tomé, para a gente lembrar dos verbos ler, dar, ver e crer, que no singular recebe um acento circunflexo, ok? E no plural, você acrescenta um E e um M, então eles leem, que eles deem, eles veem, tá? Se vê aí é ver com os olhos, né? Eles perderam o acento com o novo acordo ortográfico, tá? Então, essas palavras leem, deem, veem, que antes tinha um acento no primeiro E, não tem mais. Então, o acento é só quando a palavra está na terceira pessoa do singular, ok? E na segunda frase, te vi, para pegar aí os verbos ter e o verbo vir. Estão lembrados? Então, os verbos ter e vir, no singular, não tem acento. Ele tem, ele vem. Tá? Na terceira pessoa do plural, tá? Eles têm, eles vêm, aí já vai ter um acento circunflexo, tá? E se essa palavra for derivada como o verbo manter, que deriva do verbo ter, na terceira pessoa do singular vai ter um acento agudo e na terceira do plural vai ter um acento circunflexo, ok? Prosseguindo, nós tivemos ainda mudança do novo acordo ortográfico,
com a eliminação do acento em vogais repetidas, como nas palavras vou, leem. Tá? Tivemos a eliminação do trema, tinha trema nos grupos GUE, GUI, QE, QI, quando o U era pronunciado fracamente, como na palavra linguiça, na palavra 50, tá? E esse trema não existe mais trema na língua portuguesa, ok? E nesses mesmos grupos, QE, QI, GUE, GUI, quando o U for pronunciado fortemente, ele vai receber um acento agudo, como é o caso da palavra apazigue, tá? Averigue, tá? Então, vai receber um acento agudo. E tivemos ainda a eliminação do acento, como eu já falei anteriormente, na regra dos hiatos. Não tem mais o acento no I e no U, quando esse I, esse U, embora forme um hiato com a vogal anterior, embora esteja sozinho na sílaba, embora não esteja seguido de NH, mas se aparecer numa palavra após um ditongo, como o caso aí de feiura, né? Em palavras paroxítonas, não vai ter mais acento. Somente nas palavras oxítonas, ok? Bom, e aí nós tivemos aí a revisão de todas as regras, tá? Eu estarei postando para vocês uma atividade que vocês deverão fazer, e essa atividade será corrigida passo a passo, questão por questão, na nossa próxima videoaula, ok? Muito obrigado pela atenção, estarei à disposição agora, depois da aula, eu estarei com vocês, é só chamar, coloque lá a sua dúvida, faça a sua pergunta e vamos interagir dentro desse assunto, acentuação gráfica. Ok? Obrigado e até a próxima. Tamo junto.